Deus, louvamos ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ler dois textos. Primeiro, no livro de Êxodo, capítulo 30, apenas o versículo 34. Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois a gente vai para o livro de Lucas. Primeiro, Êxodo 30. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Êxodo capítulo 30, versículo 34, o título diz: O incenso santo. Só para te localizar, aqui Deus está falando com Moisés, está ensinando Moisés como ele vai construir o tabernáculo, e o versículo que a gente vai ler é sobre o altar do incenso. O altar do incenso que ficava dentro do tabernáculo. Amém, igreja? Amém. Deus está ensinando Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionincha e gálbano. Aqui são as três especiarias para fazer incenso. Não era para fazer de qualquer jeito. Então vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: toma essas três especiarias aromáticas, estoraque, ionincha e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro em igual proporção. Repita: igual proporção. Igual proporção. Aleluia. Agora abra a Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. Capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Predição dos nascimentos de João Batista e de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Repita: e não tinham filhos. Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Oferecer um incenso. Aleluia. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se com medo e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu vou repetir o final: e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. O primeiro texto que nós lemos em Êxodo, como eu já expliquei, Deus está ensinando Moisés a construir o altar, as especiarias do altar do incenso. Não era para oferecer qualquer incenso, não era incenso qualquer, aleluia, não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito.
tinha que ser 3 especiarias específicas para construir o altar do incenso. E no livro de Lucas a gente vê a história dos pais de João Batista. Todo mundo conhece o profeta João Batista, um dos maiores, o maior profeta que já existiu. E às vezes a gente esquece da história dos pais dele. Como é que João Batista nasceu? A gente se lembra do profeta, mas às vezes se esquece do processo. A gente vê o profeta sendo usado, mas esquece o processo que foi para o profeta ser usado. Aleluia. E na história aqui nós vemos Zacarias. Ele era um sacerdote. E como a igreja conhece, sacerdote representa o povo para com Deus. Enquanto o profeta é a boca de Deus na terra, aleluia, o sacerdote é um outro caminho. É a boca do povo, aleluia, levando o clamor até a presença de Deus. Aleluia. O representante do povo para com Deus, de uma forma simples assim. E Zacarias, como ele era sacerdote, era um homem que usava uma roupa especial, usava um colete, 12 pedras no peito, algo muito bonito, um linho muito fino, uma roupa azul com detalhes em azul. Aleluia. Então tudo isso era muito bonito, tinha um simbolismo. Não era qualquer um que era ungido a ser sacerdote. E ele tinha tudo isso, mas faltava uma coisa, aleluia. Naquele tempo, não ter filhos era considerado, a pessoa que não tinha filhos era considerada que não era abençoada, amaldiçoada. Então ele era um sacerdote, um homem de Deus, que tinha tudo aquilo, todas aquelas vestes, mas faltava algo na vida dele. Aleluia. Talvez você aqui também tem pedras, espiritualmente falando, cheio de dons, aleluia, cheio de coisas que o Senhor já te deu. Você foi abençoado até aqui, mas talvez ainda falta alguma coisa, aleluia. E o Senhor manda te dizer que nessa noite Ele quer completar o que está faltando na sua vida. Ele é um Deus fiel que completa, aleluia, tudo que está faltando nas nossas vidas. E Zacarias vivia num tempo difícil. O texto que nós lemos em Lucas é o início, a divisão. Há uma divisão do Velho e do Novo Testamento. Amém, igreja? Amém. Do Velho para o Novo Testamento, Deus não se manifestou na terra cerca de 400 anos, mais ou menos. E a história que nós lemos é o início, é os primeiros acontecimentos do Novo Testamento. Zacarias aqui, essa história que nós lemos, ele viveu um tempo difícil. Deus não estava se manifestando, porque o povo não estava adorando mais com todo o coração. Para você entender, o povo entrava o sacerdote entrava no tabernáculo, acendia o altar do incenso, fazia todos os rituais, entrava no Santo dos Santos, mas não acontecia nada. Deus não se manifestava. Eles iam para casa e mais nada acontecia. Para você entender, usar a linguagem, para você entender, para te trazer para a palavra, aleluia. É como vir para o culto, você, aleluia, o culto é aberto. A gente arruma o som, a gente toca os louvores, o pregador prega, mas você ouve o culto, assiste o culto, ouve a palavra e nada acontece, aleluia. É uma manifestação da graça. Então você vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, para a sua escola, aleluia, e vive nesse ciclo. Volta para a igreja, ouve a palavra, canta, volta para casa e assim vai para a igreja, volta e nada acontece. Assim era a situação do povo de Israel, mas nada estava acontecendo. O culto virou algo mecânico, o culto virou um ritual qualquer, o culto virou algo frio, virou uma cerimônia fria. Não havia choro, não havia clamor, não havia manifestação da presença de Deus. Assim era a situação da igreja no tempo dos sacerdotes Zacarias, um tempo de frieza, aleluia. Como nós lemos a história, o rei Herodes, para piorar mais um pouco, além da igreja estar fria, o rei Herodes era o chefe, era quem reinava naquele tempo. O rei Herodes foi um homem cruel, foi ele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Mas Deus, aleluia, ele fala ali, como a igreja conhece a palavra, Deus aparece para José, manda José e Maria descer para o Egito, para proteger Jesus, que era um bebê. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, que é assim que o Senhor ele faz. Ele entrega algo nas nossas mãos. O inimigo pode querer matar, mas ele dá estratégia para a gente esconder. Então Jesus desceu, fugido para o Egito, ainda criança, aleluia.
E Herodes mandou matar as crianças ali. Foi um banho de sangue em Israel. Mas passou um tempo, aleluia, e José, aleluia, Maria e Jesus voltaram vivos. Talvez alguém olhou e falou, mas a criança não ia morrer. Mas não ia morrer, mas o rei Herodes não mandou matar, aleluia. Mas quem tem promessa, quando o projeto é do Senhor, ninguém pode roubar, ninguém pode matar. Esse era o rei Herodes, um rei cruel, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E para piorar mais um pouco, além da igreja estar fria, de ser um rei mau, aleluia, ela era estéril, Isabel era estéril, esposa de Zacarias. Amém, igreja? Amém! Todo mundo me ouve bem? Amém! Aleluia! Isabel era estéril, para piorar a situação. Mas para piorar mais um pouco, além da igreja estar fria, de ter um rei mau, dela ser estéril, eles eram avançados em idade. Para piorar mais um pouco, por que Deus sempre escolhe um caminho mais difícil? A gente olha na palavra, Deus não pega o caminho mais fácil. Deus jamais vai pegar o caminho mais fácil, porque se a gente pegar o caminho fácil, aleluia, a gente não glorifica. Se a gente pega, aleluia, a bênção de mão beijada, a gente não presta louvor. Se a gente não passa por luta, a gente não suplica, a gente não chora, a gente não busca socorro. Então Deus, ele aperta, 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 aleluia. Ele quer ouvir o meu e o seu clamor. No final, aleluia, nós vemos e verdadeiramente contemplar, aleluia, a vitória do Senhor e falamos, verdadeiramente foi Deus quem fez, verdadeiramente foi Deus quem livrou, verdadeiramente foi Deus quem exaltou, aleluia. Por isso que a gente vai olhar desde o Velho e Novo Testamento, Deus pega o caminho mais difícil. Talvez você está nessa caminhada, muitas lutas, sofrimentos, aleluia, não temas. O caminho é difícil mesmo, mas Deus, ele é fiel, ele é contínuo. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E com tudo isso, com todas essas lutas, com toda essa dor, dá para a gente entender no final do texto que ela chorava, Isabel chorava. Imagina, ela era descendente de Arão. Quem foi Arão? O grande homem de Deus, da família de Moisés. Era de uma família, de uma linhagem crente. Talvez ela olhava, Senhor, mas eu sou crente, eu sou tua serva, Senhor, por que eu sou estéril? Passa um ano, entra ano, sai ano, talvez a gente chora, a gente fala, Senhor, por que disso? O porquê dessa luta, aleluia. Mas o Senhor fala nessa noite, ele tem contemplado as suas lágrimas, ele tem contemplado o meu e o seu poder. Mesmo com tudo isso, ele não deixava de ser sacerdote, ele não deixava de trabalhar na obra, ele não deixava de ir até a presença de Deus, ele não largava o altar, aleluia. Assim como Ana, a Bíblia diz que Ana estava andando. A gente lê o texto e pensa que aconteceu rápido, mas Ana subia sempre de ano em ano, chorando, Senhor me cura, aleluia. O que ela está fazendo? Eu sou estéril, eu estou sofrendo, mas eu não largo a sua presença. Eu posso estar sofrendo, mas eu não largo o teu altar. Eu posso estar em sofrimento, mas eu não largo a tua presença. A minha Bíblia diz que quando Jacó contemplou o anjo queria subir, ele luta com o anjo. Você não vai subir enquanto não me abençoar, aleluia. O Senhor fala nessa noite, lute, igreja, lute, não desista, não desanime, levante a sua cabeça nessa noite, Deus, ele é contigo, aleluia. Eles não abandonaram o altar do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que houve um sorteio aqui, naquele tempo, para a gente entender o tabernáculo. Imagine que isso aqui é o tabernáculo. Eu sei que a igreja conhece, mas só para a gente lembrar. O povo não podia entrar no tabernáculo, somente o sacerdote. Então imagine que isso aqui é o tabernáculo. E somente o sacerdote vai entrar aqui e o povo ficava lá do lado de fora. E existia um sorteio, estou explicando rápido por conta do tempo. E existia um sorteio, não era um sorteio simples. Eles sorteavam uma das casas dos sacerdotes. Cada casa, cada turma, aqui quando a gente lê a ordem de Abias,
cada casa tinha 24 sacerdotes. Amém, igreja? O primeiro sorteio era para casa. Então o sorteário caiu na casa de Zacarias. Ele mais 23 sacerdotes, para ver quem vai entrar no templo. Depois no segundo sorteio caiu sobre Zacarias. Era a vez dele entrar na presença de Deus, para acender o altar do incenso. Essa noite, aleluia, nós não precisamos mais, aleluia, somente que o sacerdote entre na presença. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado quando Jesus verteu seu sangue. Nós temos livre acesso, você e eu. Então entra, se aprofunda na presença dele nessa noite. Como o louvor disse, não quero formalidade. Eu não quero formalidades, aleluia. Quero intimidade nessa noite. Não quero rituais. Eu não quero rituais formais. Mas a Bíblia diz, eu procuro os verdadeiros adoradores. Se ele procura, é porque não tem muito. Procura porque tem pouco. Se tivesse muito, não tinha que procurar. Não é verdade, Isaú? Se tivesse muito, não tinha que procurar. São poucos. Mas nessa noite o Senhor contempla ele passeia ao Senhor. Quem é o adorador nessa noite? Caiu uma sorte sobre Zacarias. Deus está mostrando que o controle ainda está nas mãos do Senhor. O mundo diz assim, o mundo fala, nossa, que sorte que fulano teve, que sorte que Beltrano teve. Nós não precisamos dessa sorte. Jesus é a nossa sorte. Ele foi sorteado e era a vez dele entrar no tabernáculo e acender o altar do incenso e colocar essas especiarias que a gente leu aqui, misturar essas 3 especiarias e acender o altar. Chegou a vez dele, era a oportunidade dele. O Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite. Quem trouxe incenso para queimar o Senhor, aleluia, nessa noite. Graças a Deus. Jesus está aqui, no santo. A presença do Senhor, no seu Zacarias está entrando, ele foi sorteado. Eita, meu Deus! E ele vai queimar, acender o altar. Só dá para queimar incenso com o altar aceso. Não dá para queimar incenso com o altar frio. Para queimar incenso tem que acender o altar. Aleluia. Deixa o Senhor acender seu coração. Coloca a lenha nesse altar nessa noite. Deixa o Senhor acender a fogueira. Aleluia. Altar sem fogo não tem incenso queimado. Ele acende o altar do incenso. E agora chega onde eu queria chegar. O que são essas 3 especiarias? A primeira onincha era uma das especiarias. Perdão, a primeira o estoraque era uma das especiarias. A gente lê o texto, a Bíblia é um resumo. Parece que ele foi no mercado e comprou. Daí 500 gramas de estoraque ou nicho. Parece que é assim, mas não é assim. Aleluia. Para conseguir o estoraque tinha que subir no monte. Era só no alto. Esse estoraque, essa essência saía de uma planta. E para pegar essa planta tinha que subir no monte. Aleluia. Somente no alto. Somente se esforçando. Aleluia. Somente, aleluia, escalando. É só no nível alto. Aleluia. Nessa noite o Senhor te convida. Sobe para a minha presença. Sobe, aleluia, busca, aleluia. Espiritualmente diz isso. Então a escalada era cansativa. Imagina Israel. A escalada era cansativa. Eu creio que eles chegavam lá em cima cansados. Mas o Senhor fala para mim e para você. Pode ser dolorido, pode ser cansativo. Mas quando você subir lá, você não vai voltar de mão vazia para baixo. Quando você subir lá, aleluia, tem essência, aleluia. O Senhor tem presente para mim, para você, nessa noite. Então era necessário pegar o estoraque. E para completar, ainda faltavam mais 2 especiarias. A onincha. E essa é o contrário, interessante que não é no alto. Para pegar o nincha, essa especiaria estava
tipo de ouriço, que era não sei se é ouriço, perdão, mas era um ser vivo do mar. Era necessário mergulhar bem fundo para pegar essa especiaria. Assim é espiritualmente. O Senhor, Ele nos levanta, mas Ele também não quer a gente andando com o nariz empinado. É necessário se humilhar na presença dEle. É necessário mergulhar até o mais fundo, aleluia, para pegar essa especiaria. Falta a terceira para completar a adoração, a oração do incenso. O incenso simboliza a oração do povo, amém, igreja? A terceira é o gálbano. Essa terceira era mais fácil, era uma planta que tinha em Israel, não precisava subir nem no alto nem no fundo do mar. Mas para tirar a essência dela, tinha que esfregar, amassar e quebrar, aleluia. Tinha que apertar e esfregar até a essência sair, aleluia. Isso simboliza a vida do crente, aleluia. A gente é amassado, espremido, pisado, aleluia. Mas em vez de sair, aleluia, reclamação. Em vez de sair desespero, tem que sair a essência da adoração. Assim como Jó, aleluia, já foi humilhado, já foi destruído, já perdeu tudo que tinha. A mulher de Jó dizia: amaldiçoe esse Deus. Mas ele fala: nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher, Jesus, ela se aproximou de Jesus e pediu: Senhor, a minha filha está endemoniada. Jesus responde: não convém dar o pão dos filhos para deixar deitar aos cachorrinhos, aleluia. Imagina uma prova dessa, você ouvir isso. Muitos hoje, aleluia, não aguentariam, mas é assim mesmo. Você pode ser, aleluia, esfregado, amassado. Aquela mulher foi amassada, pisada, mas quando ela foi espremida, saiu a adoração e ela responde: mas, aleluia, os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia! Louvado e agradecido. Para a gente encerrar, o sacerdote misturava as três essências e colocava sal. E o que simboliza o sal? A minha e as suas lágrimas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. O Senhor não resiste à lágrima do crente, louvado. É Ele quem decifra a minha e a tua lágrima. Aleluia! O Senhor espera nessa noite, aleluia. Vamos ajuntar a nossa adoração, essa especiaria. Esse incenso simboliza o clamor, simboliza a adoração. No livro de Êxodo que a gente leu, o Senhor orientou que cada essência era para colocar na mesma medida. Não era para colocar mais estourar aqui menos galba, ou vice-versa. Tudo na mesma medida. O que isso simboliza? Aqui não tem ninguém grande, aqui não tem artista, não tem celebridade. Todo mundo vai adorar o Senhor que já está adorando. Então começa com a adoração da irmã do fundo. Vai juntando, deixa misturar. Vai misturando a adoração, vai misturando a especiaria. Começa a subir como incenso até o trono do que Zacarias, depois de tudo isso, acendeu o altar e Deus contemplava o coração sofrido daquele velho sacerdote que já estava sofrendo com sua esposa estéril, e a fumaça começou a subir e o incenso começou a tomar a casa, aleluia. E a Bíblia diz que era necessário que o sacerdote desaparecesse na fumaça. Isso simboliza o que? Ninguém tem que aparecer aqui. Aqui é só a graça do Senhor. Ninguém veio aqui para se aparecer. Ninguém veio aqui. Eu não vim aqui para mostrar terno, para mostrar sapato. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Graças a Deus. Como o louvor diz: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, sobre os olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me
Imagina Zacarias, deixou o incenso tomar conta do ambiente. Aleluia! Espiritualmente começou a subir até o trono do Senhor. Fazia tempo que o Senhor não recebia uma adoração igual aquela. Pelos olhos da fé, aleluia, eu posso crer que Deus está recebendo ali, aleluia. O Senhor, ele vira para o anjo Gabriel, como está escrito, e ele fala, até que o filho da nossa subida, até que o filho eu encontrei o coração quebrantado, até que o filho eu encontrei o coração quebrantado. A minha palavra diz que o Senhor não resiste ao coração contrito, o Senhor não resiste ao coração quebrantado. E aquele incenso começou a subir, o incenso começou a subir, o incenso começou a subir. Recebe o Senhor a sua oração. Recebe o Senhor o nosso problema nesta noite. Gabriel, desce lá, Gabriel, que eu estou ali, filho, eu estou sentindo a adoração de Gabriel. Fala para o sacerdote Zacarias, manda dizer para ele, a sua oração foi ouvida, eu recebi a sua oração, eu recebi o seu louvor. E o anjo desce, Zacarias se assusta, aleluia. Zacarias fica assustado porque ele nunca tinha visto uma manifestação daquela. O Senhor manda dizer para mim e para você, manda dizer para você nessa noite. Ele vai te assustar com a presença dele. Deus vai se manifestar na madrugada na sua vida. Deus vai se manifestar de uma maneira que você vai se assustar. Mas ele manda dizer, não se assuste, porque a minha presença, eu vou voltar a te acordar na madrugada. Eu vou te revelar os mistérios do céu. Eu vou monetizar como nunca antes. Deus vai dizer que não acabou, aleluia. O plano dele na sua vida não acabou. Deus fala que ele ainda vai te levantar nessa terra. Deus vai dizer que ele ainda vai te usar nessa terra. Muitos pensam que você, aleluia, está caindo. Muitos pensam que acabou. Mas o Senhor, aleluia, ele faz brotar um renovo na árvore. Aleluia. A Bíblia diz que Zacarias, Deus promete para ele um filho. Ele fica assustado, duvida um pouco. E no final dessa história diz que o anjo fala, porque você duvidou, você vai ficar mudo. A gente olha e pensa, nossa, que punição. Mas a Bíblia diz, isto é um sinal. Isto servirá por sinal. Louvado que isso, eu orando ao Senhor para preparar essa mensagem, que isso nos fala espiritualmente nessa noite para mim e para você. Deus fala que Ele vai calar a nossa língua, aleluia. E a gente vai contemplar o milagre dele. Zacarias, ele está dizendo, Zacarias, fica quieto, deixa eu trabalhar. Nessa noite, o Senhor calar a minha e a sua língua, e a gente vai ficar quieto, só vendo o milagre acontecendo. Zacarias só com a língua presa, mas vendo a barriga de Isabel crescendo, o milagre crescendo. Assim o Senhor vai dizer a mim na sua vida, aleluia. Você vai ficar quieto, não reclama, não murmura, cala a boca e deixa Deus trabalhar, aleluia, porque Ele é fiel. Peça de paz para Jesus.
Aleluia. Glória ao teu nome, aleluia. Glória a Jesus. Olha o Chico. Olha o Chico. Aleluia. Som. Deus é maravilhoso. Feche teus olhos. Aleluia. Eu